Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. A gente entrava ao vivo no aplicativo só, eu ouvia. Você tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Então, eu ouvia a musiquinha, aí eu já começava a dar uma dançadinha daqui. Agora no YouTube, eu entro depois da musiquinha. Tô me sentindo quebrada, eu preciso reestruturar isso na minha cabeça, mas... Meu Deus do céu. Bom dia, Rede 316. Bom dia, bonita. Bom dia, bonito. Segundou, bora agitar que a semana tá só começando. Já bebeu água hoje, pastor Welber? Vamos, uma boa pergunta. Você sabia que eu não fiz? Agora aqui, durante o programa, ainda não fiz isso? Você acredita? Eis-me aqui para te orientar, te abençoar, meu irmão. Você, bonita, também que está nos ouvindo, não deixa de beber água. É bom para a sua pele, é bom para as suas conexões neurais, é bom para a sua voz. Não deixa de beber água. E você, bonito, que está aí no carro, dirigindo, indo para o trabalho, ou chegando no trabalho, ou trabalhando, dirigindo, não deixa de beber água. É muito importante para a nossa saúde. E bora agitar que hoje eu estou super animada com o assunto de hoje. Eita, vai ser top demais. Então, hoje, inclusive, os inimigos da administração doméstica, é isso? Já dando aí um... Isso. Ah, olha aí. Então, daqui a pouquinho você vai ver você pensa que não tem nenhum, né? Pois é. Eu acredito que a Van vai citar alguns, né? Então... Mas e aí, como é que tá a Vila Velha, amiga? Como é que foi o fim de semana por aí? Ai, foi muito bom, graças a Deus, apesar das lutas, né? Jesus falou pra gente que a gente teria aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque se ele venceu, se nós somos imitadores de Jesus, se nós estamos com ele, se ele está dominando a nossa vida, controlando a nossa vida, nós venceremos com ele. Eu tenho passado dias muito difíceis por conta da saúde do meu pai, aqueles que... né, nos acompanham aqui. Meu pai continua internado e nesses últimos dias ele teve um agravamento considerável, mas a paz que excede todo o entendimento faz a gente começar uma segunda-feira com animação, porque esse é o dia que o Senhor nos deu, então vamos nos alegrar nele. Hoje, quando eu acordei, me lembrei do meu pai, logo cedo, logo que acordo, eu falo com Deus e falei, Senhor, qual é o propósito nisso? Qual a sua intenção nisso? Né? Mas, ao mesmo tempo, veio aquele sentimento de gratidão. Hoje é mais um dia que eu não tenho a notícia que Deus o levou. Ou seja, mais um dia que eu sei que meu pai está aqui, está vivo. Então, por mais que seja uma situação que aos nossos olhos esteja muito ruim, muito dolorida, nós temos que manter os nossos olhos agradecidos, né, naquilo que Deus tem feito. Deus tem preservado a vida dele até agora, tem dado recursos para ele ter suporte lá e tem cuidado dele com todo o carinho e todo o zelo. Deus tem cuidado da nossa família. Então, sabe, você que está nos ouvindo aqui, não pense que porque nós estamos com Jesus, as coisas vão ser tranquilas. Jesus mesmo falou, olha, no mundo nós teríamos aflições, mas a gente tem bom ânimo, né? E é isso que importa para nós. Os dias difíceis vão vir, mas a gente permanece. Aí, eu com o coração pesado, já desde quinta, sexta-feira, muito difícil para mim foi manter o ritmo, mas eu estava ali focada em agradecer ao Senhor. Liguei para minha mãe, num desses dias, ela muito abatida, muito chorosa, falei, mãe, quando a gente não sabe o que orar, quando a gente não sabe o que falar, vamos cantar louvores. E cantamos hinos cristão. E aí eu fui cantando, e quando a gente louva, parece que o nosso coração chega mais perto de Deus, hein? Muito gostoso isso. Interessante essa sensação. E ontem à noite eu estive numa outra igreja também, participando do louvor, lá na condução do louvor. Foi um tempo que Deus me levou para longe dos meus problemas, para que ele me mostrasse, olha, eu cuido de você, descansa. Então, como foi meu fim de semana? Cheio de experiências do cuidado, do zelo, do nosso bom pastor que cuida de nós. Quando a gente está cansado, ele carrega a gente no colo. Foi assim. E hoje o sol está lindo aqui, o céu sem nenhuma nuvem, o sol pocando, e Deus é bom. E vamos, que eu estou aqui na rede para compartilhar o amor de Deus para você que está nos ouvindo também. Maravilha.
Muito bem, são 10 horas e 7 minutinhos, então olha só, o nosso chat já está liberadíssimo aqui, tá? Para que você possa mandar aí o teu alô, mandar o teu bom dia, perguntas também, se você tiver, tá bom? Então já estamos ao vivo no YouTube, você que não conhece a Van, né? Então corre lá no nosso canal, no nosso canal de TV aqui do YouTube, né? Então, Rede 316 TV, né? Então é só você procurar agora lá e você já vai ver esse bate-papo ao vivo que a gente está fazendo aqui com a minha amiga Van Gomes, de toda segunda-feira, né? Ela sempre está aqui com a gente com o quadro Virtuosas Modo On, aqui a partir das 10 horas da manhã, e hoje, claro, não sendo diferente. Então, nosso chat está liberadíssimo, você já pode mandar o teu alô, teu recado, teu bom dia, e claro, para você que não está no YouTube, que continua na rádio aqui com a gente, também pode mandar lá tuas perguntinhas, fazer alguma observação e tal, a gente vai estar interagindo aí também com vocês no decorrer aí desse bate-papo com a minha amiga Van Gomes. Então, vamos lá, Van, hoje os inimigos da administração doméstica. Eita, vamos conhecer então essa capetaiada todinha que atrapalha nós aqui. Eu posso dizer, rapaz, você pegou o espírito da coisa mesmo, porque isso são coisas enviadas do inimigo para atrapalhar a nossa mordomia, o nosso cuidado com a nossa casa, cuidado com as coisas que Deus nos confia, né? Mas antes de a gente entrar no assunto, não perdendo o hábito que eu estou querendo desenvolver aqui no quadro Virtuoso Modo On, modelando o nosso amigo Nayan, eu vou pedir uma pausa aqui para a gente fazer uma oração. Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, a gente não consegue nem compartilhar o amor dele, não é verdade? Então vamos orar. Você que está nos acompanhando aqui, se você puder fechar seus olhos para se concentrar no que nós vamos falar, tirar as suas distrações, nós vamos falar sobre elas, eliminar tudo que venha te desfocar da voz do Senhor, da sua conexão com o Senhor, faça isso, mas se você estiver dirigindo, leva o seu pensamento ao Senhor e vamos juntos aqui clamar ao Senhor por esse momento aqui, tá bom? Então, vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo dia de vida que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos pela Rede 316, uma oportunidade, ó Deus, dela alcançar o nosso coração, chegar até nós. Obrigado, ó Deus, por toda essa movimentação de voluntários, de pessoas que se disponibilizam, ó Deus, para estar aqui compartilhando o seu amor, as suas estratégias, nos levando a um nível de maturidade espiritual, um nível de conhecimento bíblico, ó Deus, para que possamos ser pessoas aprovadas pelo Senhor, que não sejamos mais como meninos, mas falando como meninos, se comportando como crianças, mas buscando no Senhor maturidade para vivermos uma vida que honre o teu nome, que exalte o teu nome. Deus, nós sabemos que o Senhor tem uma vida abundante para nós, e nessa hora nós te agradecemos pelo privilégio de poder ouvir sobre a sua vontade, sobre cada parte da nossa vida. Hoje aqui falando sobre a nossa gestão doméstica, amanhã sobre o nosso empreendedorismo, nosso trabalho na nossa empresa, e nos outros dias com relacionamento com os pais, entre pais e filhos, na nossa postura na universidade. Deus, quantas oportunidades nós temos de entender os teus propósitos. Obrigada, Deus, porque o Senhor insiste em nos abençoar. Nos faça, Deus, pessoas melhores, e estamos agora aqui abertos para ouvir a tua voz e as tuas instruções. Clamamos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Bora, porque Deus está conosco e com Ele somos mais que vencedores. Pegou o seu caderno aí, bonita? Pega caderno e caneta, que hoje tem muita informação importante e referências bíblicas, hein? Bora lá, pastor? Bora lá, vamos lá. 10 horas e 11 minutinhos, então, indo para o assunto, os inimigos da administração doméstica com o Van Gomes. Vamos lá, Van. Pois é, se a gente fala de inimigo, a gente já pensa no inimigo, não é? E quando a gente pensa que em inimigo da nossa organização, a gente pensa nas estratégias que o inimigo usa para nos atrapalhar. E a principal, a mais fácil da gente identificar, são as distrações, sabe? O inimigo, ali, a todo momento, quer nos desfocar daquilo que Deus está nos chamando para fazer.
Quando Deus criou o jardim do Éden, ele colocou ali o homem e a mulher, falou, oh, vocês vão organizar a casa, vocês vão administrar esse espaço aqui. Veio o inimigo e distraiu a mulher, tirou a atenção dela da obediência que ela precisava executar. E ela, persuadindo seu marido, conversando com seu marido, influenciando seu marido, desviou ele também daquilo que Deus tinha programado para ele. É interessante quanto o pecado nos desvia do propósito de Deus para a nossa vida. E as distrações, elas nos levam a esse comportamento desfocado, né? Descentrado, né? Do propósito de Deus para a nossa vida. E hoje eu vim apresentar aqui para você 7 inimigos que vão te distrair, vão te desviar daquilo que Deus programou para você fazer, que é administrar bem a sua casa, cuidar bem da sua casa, cuidar com zelo. E toda vez que eu falo sobre distrações aqui, desfoque daquilo que Deus tinha programado para a gente, eu me lembro de quem? Vou fazer igual a escola, quando a professora vai começar um assunto e fala, olha, nós vamos falar sobre o foco de Deus na vida da gente, sobre o propósito de Deus na vida da gente e das distrações. Quando eu penso em alguém que ficou focado no propósito, focado na intenção de Deus para a vida dele, nós lembramos de uma pessoa muito interessante, que eu já falei aqui em outros episódios. Você pode escrever aqui no chat do YouTube, ou então mandar para a gente pelo aplicativo, que no final do programa eu quero ouvir se você sabia de quem a gente estava falando, se você acertou. Quando a gente fala de eliminar as distrações, a Bíblia nos mostra uma referência muito interessante, muito assertiva sobre foco naquilo que precisamos fazer. De quem a gente pode modelar a disciplina do foco? Me lembra aqui, vou te dar 1 minuto para você escrever aqui no chat, porque aqui, ó, tem Uriel, está aqui no nosso chat no YouTube. Bíblia em Quadrinhos, eu não sei o nome de quem dirige esse canal, por favor, bota seu nome aqui, também está por aqui. A Simônia também está por aqui. A Vanessa também acabou de chegar. Carlos Miranda, coloca aqui para gente, por favor, quem é a pessoa que nos ajuda a aprender sobre disciplina? Aquela pessoa, a Cristiana Paula acabou de chegar aqui. Exatamente, Claudinha, exatamente. Nós nos lembramos de Neemias. Vai aparecer gente para te desfocar do propósito, da intenção que Deus tinha para a sua vida, mas Neemias foi lá, disciplinado, firme e não perdeu o foco. Mas hoje eu quero observar com você que o foco pode ser desviado de várias maneiras e muito sutis. Lembra que o inimigo da nossa alma, ele chega perto da gente com sutilezas. Ele vem trazendo, sabe, um recursozinho mais ou menos que nos confunde. Por isso a gente tem que dominar as escrituras, a gente tem que entender as escrituras. Temos que ter um relacionamento íntimo com o Senhor para que a gente não seja confundido, para que a gente não seja ludibriado pelos discursos distorcidos do inimigo. Então, pega a caneta, pega papel. Já pegou? Vou dar um gole aqui de água, na água aqui, e você vai anotar, porque eu trouxe algumas distrações que podem estar te desviando e se tornando um inimigo da boa administração aí na sua casa. Pegou o papel? Vou trazer, inclusive, algumas referências bíblicas. Então, bora lá. Primeira coisa que eu quero que você anote aí no seu caderno é que, para você não se confundir e cair no discurso do inimigo, cair nessas ciladas, na mão desses inimigos, você precisa ter um bom entendimento da palavra. E para isso, para obedecer, para cumprir tudo quanto no livro da lei que o Senhor nos confiou, tudo que para você conseguir cumprir tudo que nele está escrito, você precisa ter força e coragem. Força e coragem, força mais coragem é igual a disciplina. Anota aí. Força mais coragem igual disciplina. Para você ser
um aplicador da palavra na sua vida, não vai ser moleza. Precisa ter força e coragem. E para isso, você precisa desenvolver a disciplina. No final, eu vou compartilhar com você um livro que eu li, que fez muita diferença na minha vida como estudante da palavra e também como uma pessoa que quer muito aplicar a palavra na minha vida. Então, vou compartilhar agora com você alguns inimigos que vão atrapalhar a sua administração aí e que, se você tiver disciplina, você consegue vencê-los. Primeiro dele, anota aí. O controle da vida do outro. Calma. Se você entendeu essa frase, vou repetir. O inimigo do controle da vida do outro. Se você está entendendo isso como fofoca e você já está fugindo desse, dizendo que não caiu nele, não, querida, não estou falando de fofoca. Eu estou falando do controle, do domínio da vida do outro. Sabe? Quando a gente tem um controle extremo na vida das pessoas que não é não é a sua vida. Você quer controlar a vida do seu marido, você quer controlar a vida dos seus filhos, e quando a gente controla em demasia, um controle extremo, uma dominância da vida do outro, a gente acaba abrindo mão daquilo que nós precisamos fazer. Uma coisa que meu marido fala para mim quase sempre, né? Ele fala assim, não dá para a gente ser bom em tudo. E é uma verdade. Se você está focado em ser excelente na vida do outro, você está abrindo mão daquilo que você precisava fazer. Não dá para a gente ser bom em todas as coisas, não dá para a gente ser excelente. Tem um livro que está sendo muito falado ultimamente, eu já li ele algumas vezes, que é o Essencialismo. Tem uma imagem no livro que é muito interessante, que é quando tem um círculo escrito energia e várias setas, né? Então, quando você tem a sua energia desfocada, direcionada para várias áreas, ela é enviada numa quantidade pequena, é uma energia fraca. Agora, quando você pega a sua energia e concentra num único ponto, ela vem com força total. O que eu estou querendo dizer? Quando você demanda energia para controlar, para conduzir, para ter uma dominância na vida do outro, e na sua também, algum desses dois vai ficar enfraquecido. Então, se você tiver de foca na sua vida. E eu não estou querendo que você ouça isso de maneira egoísta. Eu quero que você ouça isso na visão da máscara de despressurização de um avião, por exemplo. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas vou repetir, tem muita gente nova chegando aqui no canal e também aqui no nosso aplicativo. Quando eu era mais nova, antes de ter o meu primeiro filho, sou mãe de 3, antes de ter o Samuel, isso há 12 anos atrás, né? Eu viajava muito, muitas vezes indo para a convenção, junto de missões nacionais, missões mundiais, e fazendo vários congressos, a gente acabava viajando muito de avião. E quando ainda era só eu e Léo, a gente entrava dentro do avião e vinha toda aquela coreografia dos comissários, né? Havendo algum problema, máscaras cairão diante de você, e você coloca assim, eles fazem todo o gestinho bonitinho, agora nem me lembro mais se tem mais isso, mas tinha aquela cartilha, inclusive, na sua frente. E na instrução eles falavam assim, ó, primeiro você coloca em você e depois auxilia os outros. Era interessante isso. E até determinado momento eu achava isso muito lógico. É plausível. Até que eu ganhei Samuel do Senhor. E quando Deus me deu Samuel, a primeira viagem que eu fiz depois de ganhar o Samuel foi para a convenção em Aracaju, e nós entramos no avião, e aí a comissária lá, o pessoal começou a fazer a coreografia de novo. Mas a minha cabeça agora era de uma mãe, e eu tinha no meu colo um bebê de 6 meses. Quando ela falou, acontecendo despressurização, máscaras cairão diante de você, na minha cabeça eu falei, que loucura! É lógico que eu primeiro vou botar máscara num bebê de 6 meses, depois boto em mim. Ele não vai conseguir botar nele primeiro. E a comissária, depois, eu conversando com uma delas, ela explicou o seguinte, olha, primeiro você coloca em você para você estabilizar, para você ficar forte, para você não estar como é que eu posso dizer, em crise, falta do ar e desligamento e entrar em colapso. Você primeiro coloca em você
E depois que você está estabilizado, você pode dar suporte para as pessoas que estão precisando de ajuda. Tem até força para poder reanimar, caso seja necessário, para tirar o outro da crise que pode estar acontecendo, o colapso que ele pode estar vivendo. Então, quando você foca em você primeiro, você não está tendo uma visão egoísta, mas você pode estar tendo uma energia concentrada naquele que pode dar um suporte saudável e equilibrado para aquele que está precisando de ajuda. Eu peguei um pouco desse entendimento lendo um livro, é um livro até interessante, eu abri ele até aqui em PDF no meu computador, que eu queria compartilhar com vocês, é o livro Codependência Nunca Mais. E nesse livro, ele apresenta algumas características da codependência que fazem parte desse comportamento de querer controlar o outro. E dentro dos capítulos, num dele, ele cita uma oração, que é a oração da serenidade. Não sei se você já ouviu falar, mas ela é interessante. Eu vou ler para você. Ela diz assim, ó, Deus, dá-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Por exemplo, a mentalidade do outro, o comportamento do outro, né? As situações que não estão no meu controle. E dá-me também a coragem para mudar as coisas que eu posso mudar, que estão na minha mão, a minha fala, o meu pensamento, o meu comportamento, os meus hábitos. Me dê coragem para mudar o que eu posso mudar. E me dê sabedoria para discernir as diferenças entre o que eu não posso e o que eu posso. E isso bota a gente num ponto de equilíbrio, nos ajuda. E discernimento, meu irmão, minha irmã, você sabe que quando nós buscamos a palavra do Senhor, quando nós buscamos a vontade do Senhor, o Espírito Santo vem nos preenchendo, trazendo esse discernimento. Ele está a todo momento querendo nos orientar quanto a isso. Mas talvez você diga assim para mim, Vanessa, essa questão aí de controlar a vida do outro não faz parte de mim, esse ponto aí eu estou de boas, eu dei um check, não é comigo. Eu vou te mostrar uma listinha que está, inclusive, dentro desse livro, que mostra sobre sutis características de codependência que a gente pode estar ignorando. Vou ler algumas, porque ela põe uma listagem, o autor põe uma listagem aqui enorme, e eu vou ficar quase o quadro inteiro falando só desse ponto, eu tenho outros para tratar. Mas olha aqui, ó, vou ler alguns. Primeiro ponto, considerar-se e sentir-se responsável por outras pessoas. Seus sentimentos, seus pensamentos, as ações. Você se torna responsável por isso do seu marido, dos seus filhos, da sua amiga, daquela pessoa que é carente de rua, que está precisando de ajuda, da sua vizinha. Outro ponto que mostra que você pode estar tendo um comportamento de codependência. Sentir ansiedade, pena e culpa quando outras pessoas têm problema. Isso é um sinal de codependência. Sentir-se compelido, quase forçado a ajudar uma pessoa a resolver o próprio problema. Você está ali naquela obrigação. Isso é uma sutil característica de codependência. Sentir raiva quando a sua ajuda não é efetiva. Antecipar a necessidade da outra pessoa. Conheço muitas mulheres, presta atenção que eu vou dizer agora. Conheço muitas esposas que antecipam a necessidade do marido sem ser pedido por eles. Isso é um sinal de codependência. Imaginar porque os outros não fazem o mesmo por eles. Tipo, moxa, mas por que o meu marido não faz isso e isso por ele? Ele não está vendo que isso é bom para ele? Isso daí é um sinal de codependência. Não saber o que quer ou necessita. Depender do outro para saber o que você quer. Você quer comer o quê? Ah, não sei, me ajuda. Isso é um sinal de codependência. Um outro sinal, tentar agradar os outros em vez de si mesma. Vou parar nesse, porque senão eu vou ler todos. Vou ler só mais um. Achar mais fácil sentir e expressar raiva sobre injustiças feitas do outro do que sobre as injustiças feitas a ele mesmo. Mas eu quero voltar em tentar agradar os outros ao invés de si mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente cai nessa cilada de querer agradar mais o outro do que a si mesmo. E aí eu me lembro
quando Jesus, né, ele fala, e eu vou falar sobre esse texto num outro inimigo também, mas Jesus fala, olha, ame o próximo como a ti mesmo. Tenha o seu amor a si mesmo como um parâmetro de como você vai entregar o amor ao outro. Se você se ama muito, entregue esse muito para o outro também. Agora, se você está amando mais o outro do que a você mesmo, veja que está desequilibrado e pondere quais são as ações que você pode e deve tratar para poder ter um relacionamento saudável. Então, o primeiro inimigo da boa administração da sua casa é quando você está focado em controlar a vida do outro e o seu papel você não está fazendo. Presta atenção que isso é um inimigo muito grave e ele aparece na nossa vida sutilmente. Agora vamos para um outro inimigo. Tá anotando aí? O primeiro, o controle da vida do outro. Agora o segundo inimigo que aparece sutilmente na nossa administração, e se a gente não tomar conta, a gente cai na cilada e acaba destruindo todo o processo administrativo, organizacional da nossa casa, são as pessoas tóxicas. Pessoas que sugam a sua força, a sua energia. E você, por favor, não pense que você está blindado da influência que você tem aí ao seu redor, que o ambiente não vai influenciar, não, porque eu sou uma pessoa com personalidade. Deixa eu dizer para você o que a Bíblia fala a respeito disso. Eu faço questão de trazer o que a Bíblia fala, porque eu falando, talvez você não dê muito crédito, mas o que a Bíblia fala, ela é a palavra da verdade. Olha o que diz em Eclesiastes 4. Eu vou ler o verso 9, 10, 11 e 12. Presta atenção no que diz. Diz assim, olha, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, tem melhor resultado. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mais um só, como se esquentará? E se alguém prevalece contra um, os dois resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aí você vai falar assim, mas aqui está falando da validação da parceria. Sim, verdade. Mas também me mostra que o contrário também acontece. Quando um cai e esse um é influente na vida da gente, ele leva você também a cair. Lembra do que Paulo falou? As más conversações corrompem os bons costumes? Eu quero te perguntar, meu amigo, minha amiga, bonita e bonito do Senhor, o ambiente onde você está pode influenciar muito a sua gestão, a sua organização, a sua administração. E essas pessoas tóxicas, elas podem estar sentados à sua mesa. Essas pessoas tóxicas podem estar na sua roda de amigos. Lembra que o que diz o salmista? Bem-aventurado aquele que não anda na roda dos escarnecedores, na roda de pessoas que levam você para caminhos tortuosos, mas você precisa saber quais são as pessoas que estão gerando influência na sua vida. Mas deixa eu te contar um detalhe. Às vezes as pessoas tóxicas não podem ser eliminadas da vida da gente. Às vezes as pessoas tóxicas fazem parte da nossa convivência familiar. E como é que a gente faz, Van? Diminui o contato. Não precisa excluir o contato, mas diminui o contato. Pondera o que você vai compartilhar. Eu me lembro aqui, vou pegar um exemplo clássico de pessoa tóxica dentro da família. Jó e a sua esposa. Jó estava ali perseverante, fiel ao Senhor, mesmo na dor, mas a esposa dele chega para ele e diz o quê? Você não está vendo o que está acontecendo? Nega o teu Deus e morre. Sai disso, olha só, não está dando certo, essa fé inabalável não está te levando a lugar nenhum. E era a esposa dele. Ele vai abandonar a esposa? Não, mas ele pode ignorar aquilo que não condiz com a verdade. Por isso é importante o nosso conhecimento das Escrituras. Um dia desses, a gente estava, semana passada, a gente estava assistindo o quadro da Convenção Batista Brasileira, né? Batistas em Pauta, aqui com o Estevão e o pastor Israel Belo.
E ele estava mostrando a importância da leitura minuciosa da palavra. E um dos comentários que eu mesma fiz assistindo o quadro foi, olha, quanto mais claro é o entendimento da palavra, mais fácil é da gente aplicar na nossa vida. Mais fácil é a gente entender se essa palavra vem de Deus para nos impulsionar ou vem para nos diminuir, para nos intoxicar, minar a nossa visão, a nossa gana de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E muitas vezes essa palavra que vem de maneira tóxica na nossa vida, querendo quebrar a nossa energia em cumprir o propósito do Senhor, vem dentro da nossa casa e a gente não pode excluir essas pessoas da nossa vida, mas a gente pode minar. Porque agora você está com um projeto de eliminar os excessos da casa e vem aquele marido e chega e fala assim, mas isso daí já vi, não dá certo. Não, porque agora eu estou no propósito de emagrecer, que agora eu vou fazer atividade física. Você não faz nada, isso daí é fogo de palha, já vi. Pessoas tóxicas. Minha querida, meu querido, se você está sendo alvo de palavras tóxicas, lembre-se de que Jesus não compartilhava seu segredo com todos os seus discípulos. Ele tinha um grupo de pessoas ao seu redor, caminhou com os 12, mas algumas coisas ponderadas ele direcionava para pessoas específicas. Para de achar que todo mundo tem que saber de tudo que você vai fazer, todas as suas intenções. Lembre-se de Abraão e Sara. Deus enviou uma promessa para Abraão, ele compartilhou com Sara e ela não tinha recebido a promessa. Deus tinha falado com ele. E tem algumas coisas que Deus vai falar especificamente com você. E não é para você compartilhar, mas para você viver, se dedicar, ser imediato em multiplicar, em ser determinado e ponderado, ter sabedoria, discernimento para saber o momento certo de compartilhar, com quem compartilhar, a maneira que deve falar. Talvez você não deva compartilhar a promessa na sua integridade, mas compartilhar os passos. Hoje, nós vamos anotar as nossas finanças. Mas qual é o objetivo? Não precisa dizer claramente todo o objetivo. O objetivo macro é, nós vamos reduzir os nossos custos. Porque lá na frente Deus te deu uma visão. Vocês vão comprar uma casa maior. Vocês vão abrir uma empresa. Vocês vão para o Sul, no próximo projeto Jesus Transforma Rio Grande do Sul. Vocês vão para um projeto missionário. Vocês vão investir uma oferta para missões. Não precisa explicar tudo. Mas seja sábio e prudente em se encaixar no propósito de Deus. Deus tem um projeto organizacional para a sua família. Mas muitas vezes eles são engolidos pela cilada do inimigo porque nós estamos impregnados, envolvidos por pessoas tóxicas. E hoje Deus está te alertando. Tome cuidado, porque esse é um dos inimigos da boa administração. Mas tem o terceiro. E o terceiro, ele vem combo, ele vem 2 em 1, que é a culpa com a autocrítica. Presta atenção como isso é uma cilada que o inimigo coloca para te desfocar. Muitas vezes, a gente cai na culpa dos nossos erros e a gente acaba se punindo por eles e desviando daquilo que a gente tinha que fazer. Não, porque eu não posso assumir a responsabilidade de organizar as finanças da casa porque eu errei na gestão daquela época, naquele investimento, porque eu investi errado em tal coisa. A culpa nos desvia da segunda chance que Deus traz para a gente. Agora, preste atenção no que eu quero dizer. Tire a culpa, porque o Senhor já assumiu a nossa culpa. E assuma a sua responsabilidade aprendendo no erro que você cometeu e não fazendo de novo. Me lembro aqui de Jesus com a mulher adúltera. Jesus olhou para ela e falou, olha, eu não te condeno, então você não precisa se condenar. Os outros que te condenam não estão mais aqui, olha. E muitas vezes a gente não assume um papel de responsabilidade novamente sobre um determinado assunto, porque a gente está assumindo a culpa de um erro passado. E Deus já nos perdoou, as pessoas que nos acusavam não estão mais à nossa volta, mas a gente está intimidado
pagando o preço da culpa. Mas Jesus diz para a gente assim, olha, eu não te condeno. Mas ele completa, vai e não erra de novo. Não faz do mesmo jeito. É só isso. Então, muitas vezes, a gente se desvia e cai na cilada, né? Cai nas mãos desse inimigo chamado culpa, porque nós não nos perdoamos. Ei, Jesus já te perdoou, você já assumiu a sua responsabilidade, você já reconheceu o seu erro humildemente, então deu uma volta de 180 graus e agora muda de atitude. Não erra de novo. O que foi feito, foi feito. Jesus lançou no profundo dos mares. Para de mergulhar lá embaixo e trazer à tona o seu erro novamente. Aprendeu com ele. Não faça de novo. E às vezes, porque a gente fica olhando os nossos erros mais uma vez, o que acontece? A gente fica se autoavaliando. Isso daqui eu não fiz certo. Isso daqui eu errei de novo. Isso daqui, eu não sou muito boa nisso. Não estou dizendo que a gente tem que ignorar os nossos pontos de melhoria. Não estou falando isso. Mas a autocrítica é quando a gente se olha com um olhar humano, um olhar crítico, um olhar que diminui. Uma das coisas que eu faço muitas vezes com as meninas aqui nas sessões terapêuticas, que a gente está aqui tentando desviar elas das amarras que prendem, né, daquela sensação de incapacidade, pare de olhar para a sua humanidade, lembre-se que Deus te fez a imagem e semelhança dele. Você tem muitas habilidades que são expressões do próprio Deus na sua vida. Você entende o que eu estou dizendo? Você entende que muitas vezes a gente se olha no espelho e vê a nossa humanidade e Jesus está olhando para a gente, vendo a imagem e semelhança de Deus Pai? A gente precisa se olhar no espelho e se enxergar com os olhos de Jesus. Porque Jesus, quando estava lá no alto da cruz, ele não olhou as nossas ações, mas olhou a nossa essência. Para de olhar as suas ações, porque as suas ações muitas vezes são reflexo do nosso pecado. A minha e a sua ação muitas vezes é reflexo do nosso pecado. E a gente luta contra ele todos os dias. Mas quando a gente começa a enxergar o poder do Espírito Santo se aperfeiçoando na nossa fraqueza, a gente começa a glorificar a Deus pelos feitos poderosos na nossa vida. A gente começa a glorificar a Deus pelos milagres que acontecem na nossa vida. Milagres pequenos, por exemplo. É um milagre eu acordar e arrumar a minha cama. Determinado dia você acorda com energia, você orou, você falou com Deus e a sua vida começa a ser mais produtiva. E você arruma a cama. De repente, chega seus filhos da escola e chegam em casa e vem a sua cama arrumada e falou: mãe, aconteceu um milagre aqui. Você mesmo não percebeu, porque você se viu uma pessoa desorganizada. Mas o milagre aconteceu bem na sua frente. Você conseguiu arrumar a cama. Você conseguiu ficar sem comer o chocolate hoje. Você conseguiu seguir a dieta na hora do almoço. Pequenos milagres que o Espírito Santo te fortalece. Você pode todas as coisas. Onde? Como? Naquele que te fortalece. Então, pare de se autocriticar e ficar se enxergando de maneira tão humana. E comece a enxergar o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Se apresente diante de Deus humilde, pequena, e ele vai te fazer grande, porque Deus quer te levar a uma vida abundante, preenchida pelo mover do Espírito Santo na sua vida. Ei, não é você sozinha que consegue. Lembre-se que você é vara e você só vai conseguir mudar os seus hábitos. Assunto da semana passada, hein? Tá fresquinho na sua mente. Se você estiver ligado à videira, sentindo a seiva do Espírito Santo passar por você. Mas eu tenho o quarto inimigo que chega sutil na sua vida. Você está anotando tudo? Eu espero que sim, hein? Eu espero que sim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no YouTube. Tem 27 pessoas assistindo no YouTube, um número considerável, podia ser mais. Mas só tem 13 likes, por favor. Esse assunto não está te abençoando? Eu acredito que sim, porque só em construir o script daqui, muita coisa Deus falou ao meu coração. Eu sei que Ele está querendo melhorar a sua vida aí também. E eu acho que é importante você dar o seu joia, porque quando você
dá o seu joinha aqui nesse vídeo, por exemplo, e você que está no aplicativo, compartilhe o podcast depois. Você mostra para o algoritmo das redes sociais que esse conteúdo é importante, é relevante, é a palavra de Deus, é o amor de Deus alcançando as outras pessoas. Não pode bater o número de pessoas estar abaixo do número de curtidas. Então, vamos subir, ó, tá no 16, mas eu queria ver no 29, porque hoje tem 29 pessoas assistindo aqui e poderia bater no 29. Você que está assistindo, por favor, dá o seu joinha. É só isso que a gente precisa para manter o nosso canal alimentado e sendo compartilhado a outras pessoas. Vamos lá, eu acho que dá para a gente subir. Antes de eu entregar o quarto inimigo, eu acho que você pode botar o seu joinha aqui e abençoar o nosso conteúdo, espalhando ele para as outras pessoas. Está no 19, faltam 10. Ainda tem gente que não curtiu e eu estou contando e eu vou chegar agora no quarto ponto. Vou ser legal. E vou botar o quarto ponto. Se for muito bom, você dá um joia aqui, beleza? Quarto inimigo da sua administração. Esse é muito importante. Estar sempre disponível. Sério que isso é um problema? É um problema. É um problema. Ei, a onipresença não foi cedida a você. Querida do Senhor, bonito de Jesus. A onipresença não é um dos atributos que Deus cedeu a você. Não é. Não foi transferido. A onipresença pertence somente ao Senhor. E você e eu sabemos muito bem disso. Mas aí a gente acaba entrando numa questão. E a questão é a seguinte. Quando eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim. E Deus me deu responsabilidades. Deus me deu algumas coisas para fazer que só eu posso fazer. E se está na minha mão e eu estou ocupada fazendo do outro, eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. E uma das grandes ciladas que a gente cai, principalmente para as pessoas que querem agradar os outros, as pessoas com autoestima, problemática, é cair na cilada deste inimigo chamado disponibilidade constante para os outros. É a famosa síndrome do bonzinho. É a síndrome da boazinha. É aquela pessoa que as pessoas dizem assim, fulaninha é uma bênção, pode contar com ela, liga para ela que ela sempre está disponível. Ela pode sempre... Posso contar um segredo para você? Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que dizia sim para todo mundo. E entrava em situações críticas, muitas vezes, desesperadora, virava à noite tentando fazer coisas que não me competiam, coisas que não eram minha responsabilidade, ou até coisas que eu estava tirando da mão das pessoas que estavam perto de mim para que elas necessitassem de mim. Não deixa que eu faça isso por você. Não, para querer a aceitação das pessoas. Sabe, quando a gente diz sim para todo mundo, quando a gente entra na cilada do bonzinho, dessa síndrome do bonzinho, muitas vezes é para encobrir uma necessidade que nós temos de ser elogiado pelas pessoas, de ser reconhecido pelas pessoas. Então, eu faço tudo o que me pedem. Para quê? Para que elas gostem de mim, para que elas me queiram por perto. Mas eu quero te lembrar, a onipresença não é um atributo que foi entregue a você. E aí, aquilo que Deus entregou para você fazer, isso você não está fazendo. Preste atenção e anota aí esse esquema que eu escrevi aqui no meu papel e eu quero compartilhar com você. Eu digo sim, eu espero um elogio dizendo sim, e quando esse elogio chega, eu me sinto querida, e quando eu me sinto querida, eu desenvolvo um sentimento, é gostoso me sentir querida, porque a gente tem esse desejo de pertencimento, de ser interessante para alguém. Então, digo sim para receber um elogio, esse elogio me mostra que sou querida, e quando eu sou querida, eu libero um hormônio chamado dopamina. E a dopamina, posso contar um segredo, quando ela é liberada na vida da gente, no organismo da gente,
ela faz com que a gente repita esse comportamento. E a gente entra nesse ciclo vicioso. E o outro se torna prioridade. Por quê? Porque eu libero dopamina quando eu digo sim, recebo elogio, me sinto querida e é gostosinho, dopamina, e aí eu digo sim de novo e aí eu fico presa nesse ciclo. Deixa eu te explicar uma coisa, quando você encontrar outras formas de liberação de dopamina que estejam mais alinhadas a uma vida leve, qualitativa e principalmente voltada para os propósitos de Deus para a sua vida, mais fácil é de você estar bem, sair das mãos deste inimigo. Eu quero te lembrar o que Jesus falou para uma bonita que tinha caído nessa cilada da dopamina, e é uma conversa que a gente já conhece há muito tempo. Sabe quem era, né? Sabe quem era? Era Jesus falando a respeito do amor ao próximo. Jesus, que é aquele que eu acabei de dizer agora há pouco, Jesus chega para as pessoas e diz assim, olha, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Essa é a prioridade. Esse é o primeiro e o maior mandamento. É o primeiro foco. É aquele que você tem que agradar a todo custo. E aí o segundinho é ame ao próximo como a si mesmo. O que está querendo dizer com isso, Jesus, para mim e para você é, olha, não diga sim para o outro, porque você pode liberar dopamina quando você diz sim para você. Quando você diz sim para aquilo que Deus mandou você fazer. Quando você está dentro do propósito de Deus para a sua vida, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando a gente está alinhado a ela, a gente tem paz. É bom, a gente se sente bem. Por mais que seja desafiador e trabalhoso, a gente se sente bem vivendo o propósito de Deus para a vida da gente. Então, se você está dizendo sim para todo mundo, pondere. Pergunte o que o Senhor quer que eu faça hoje. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É que eu faça isso pelo meu marido? É que eu assuma essa responsabilidade? Porque muitas vezes a gente tira da mão das pessoas o que elas têm que fazer e a gente impede que eles desenvolvam essa tal habilidade. Não, filho, deixa que a mamãe arrume o seu quarto. Mas ele vai crescer, vai ter o próprio apartamento e a casa vai ser uma bagunça. Por quê? Porque a mamãe não ensinou ele a organizar o seu próprio espaço. Porque ela queria se sentir essencial na vida do filho. Não, marido, deixa que eu aquela esposa que o marido não decide nada. É ela que decide a roupa que ele vai vestir, é ela que decide a comida que ele vai comer. Como se o marido não tivesse uma identidade. Não estou dizendo que você não precisa ser zelosa e cuidadosa com o marido, mas pergunte a ele qual roupa que você quer vestir hoje. Ele tem gosto, ele é um indivíduo, ele é uma pessoa. Quinto inimigo da sua boa administração. Então, você entendeu que quando você está sempre disponível para os outros, você está fora daquilo que você deveria fazer. Agora tem o quinto inimigo. O quinto inimigo é uma cilada que a gente sabe que ela acontece, mas a gente finge ignorar. É a cilada de ficar olhando a grama do vizinho. E quando veio as redes sociais, né, a globalização com a internet, aí ampliou mais a força desse inimigo. Por quê? A gente passa dia e noite vendo o que os outros estão fazendo e não fazemos o que a gente precisava fazer. É aquele lance assim, não estou dizendo que você, não estou falando só de você ficar assistindo rede social, mas é em você focar no que o outro faz e começar a fazer o que o outro faz e não fazer o que você tinha que fazer. É quando a gente está vendo, fulana de tal agora está fazendo bolo de pote. Aí eu vou e começo a fazer bolo de pote igual a fulana. Aí a Beltrana vai e agora começa a empreender fazendo velas aromatizadas. Aí eu começo a fazer velas aromatizadas. Aí a outra começa a fazer faculdade de letras. Aí eu vou e faço faculdade de letras, porque dá certo para ela.
Mas é essa a vontade de Deus para a sua vida? Essa é a vocação que Deus colocou na sua mão? Quando é trabalhoso demais desenvolver uma ação, pode ser um sinal de que aquilo não é o que Deus colocou para você fazer. É simples assim. Lembra, nós já falamos sobre esse texto, do trabalho das tuas mãos, você vai comer e ser bem-sucedido. Onde está esse texto? Você já anotou aí no seu caderno que tem todas as programações? Procura esse texto aí na sua referência bíblica. Do trabalho das tuas mãos comerás e serás bem-sucedido. E coloca aqui no chat para mim. Qual é a referência? Vamos compartilhar com as pessoas as referências bíblicas, porque a Bíblia diz isso. É do trabalho das tuas mãos, não é do trabalho da mão daquele irmão que você vai copiar e vai ser bem-sucedido. Não estou dizendo que você não possa modelar a disciplina, a estratégia do outro, se ele está na mesma vocação que a sua, se ele está no propósito que Deus já elencou para você também, você pode sim aprender o caminho das pedras com ele. Não estou dizendo que não é isso. Eu estou dizendo que se Deus colocou uma vocação na sua mão, imediatamente multiplique aquilo que o Senhor confiou a você. E não fique olhando o que o Senhor confiou ao outro. Quanto mais dedicado e focado naquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer, melhor vai sair o resultado. Às vezes Deus coloca uma casa de um quarto, uma sala, uma cozinha para você administrar. Mas você está tão focada no que a outra está fazendo e começa a fazer o que a outra faz, que aquilo que Deus colocou na sua mão, que foi a sua casa de um quarto, uma sala e uma cozinha e um banheiro, você está deixando desleixado, largado. Deus confiou a você isso, faça aqui. E deixe que a outra que Deus confiou, uma casa, 3 filhos, palestras, um programa na rádio, para ela fazer o que Deus confiou a ela. Porque se você multiplicar, ser uma serva boa e fiel naquilo que Deus te confiou, ele vai trazer mais. Mas se você não multiplicar, não desenvolver aquilo que Deus confiou a você, você vai ser vista pelo Senhor como uma mulher negligente. Olha que interessante o que diz em Efésios. Efésios 4, do verso 11 ao verso 13, Paulo diz assim: Ele, o nosso Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Mas o que acontece? A gente está querendo fazer o que a outra faz. E a gente acaba destruindo e prejudicando a administração daquilo que está na nossa mão, aquilo que nos compete. Nós precisamos estar dedicadas em fazer aquilo que o Senhor nos confiou, porque foi Ele que nos confiou. Vem do Senhor a decisão de entregar a cada um de acordo com o que Ele achou prudente. Agora aqui, a Tati Guimarães botou aqui pra gente, ó, Salmo 128, a Romilda também colocou pra gente, Salmo 128, verso 2, você comerá do fruto do seu trabalho e será bem-aventurado e próspero. Salmo 128, verso 2. Obrigada, pessoal. Obrigada, Romilda. Obrigada, Tati. Obrigada. Então, querida, pare de focar nas outras e assuma a sua responsabilidade, a sua vocação e desenvolva. Agora vamos para o 6º inimigo, tá? Anotando aí o 6º inimigo, que está um pouquinho relacionado ao anterior. É o medo de estar perdendo algo. É como se parece que o tempo está acelerado e eu tenho que estar por dentro de tudo.
né? Quando a gente agora, nessa época da globalização, a informação, a internet traz essa enxurrada de informações, os acontecimentos simultâneos, porque antigamente, para a gente saber quando uma coisa acontecia, demorava, tinha que sair na tribuna, vinha no jornal, no noticiário, para a gente saber. Ficou sabendo o que aconteceu? Não saiu no jornal, vinha no noticiário. Agora, as redes sociais, elas publicam imediatamente, no segundo. Você sabe ao vivo que as coisas estão acontecendo. E aí a gente entra num problemão, porque a gente tenta se conectar em tudo, mas a gente não consegue, nós temos um limite. Interessante que, quando eu estava meditando sobre essa cilada, eu me lembrei de uma cilada que acontecia comigo quando eu não sabia estudar bem. Eu tive que aprender a estudar, a aprender a aprender. E uma das ciladas que me pegavam dentro desse medo de ter que saber tudo era, por exemplo, na leitura de um livro. Eu não sei quantos aqui têm a habilidade de ler, né? Gostam de ler, gostam do hábito da leitura. Eu gosto muito. Mas uma coisa que me deixava muito cansada e me frustrava e me tirava energia da leitura do livro é porque eu queria ler o livro inteiro. E, às vezes, o livro era muito pesado para a leitura e eu tinha que ficar indo e vindo várias vezes, porque eu não conseguia me conectar com o livro. Eu não conseguia absorver o que o livro estava me trazendo. E aí ficava pesado a leitura do livro. Até que um dia eu aprendi que existem livros que é para você ler todo, mas tem livros que você vai ler só um capítulo. Você vai ler só uma parte. E está tudo bem, porque eles são livros de consulta. São livros de você ter ali sempre ao lado. E um desses livros de consulta está aqui. Sabe, tem aquela gana, e eu não julgo e não acho errado, não. Acho que a gente tem que ter um conhecimento da Bíblia. A Bíblia é um livro que, na minha visão, ela se encaixa em duas categorias de livro. Ele é um livro de aprofundamento, é um livro que você tem que conhecer ele todo, mas depois que ele sai do aprofundamento, você tem que ter ele como um livro de consulta. A Bíblia não pode ser um livro de entretenimento que você lê esporadicamente quando está precisando espairecer ou sair de um sufocamento, de uma sensação de angústia. Não, a Bíblia é um livro de aprofundamento e um livro de consulta. E livro de consulta é aquele que você já leu ele todo e sabe aonde estão os capítulos que vão te trazer as estratégias que, por exemplo, eu estou trazendo aqui. Eu já trouxe para você estratégia em Efésios, já trouxe estratégia em Mateus. A gente começou falando sobre o Gênesis. Você está vendo que eu estou pegando capítulos, livros esporádicos. Por quê? Porque são livros que têm estratégias. Falamos sobre Neemias, estratégias, e você vai consultando. Mas se eu não tivesse lido a Bíblia, eu não saberia que Neemias está falando sobre foco, eu não traria para você a visão de Efésios sobre a dispensação das vocações. Entende? Então, quando eu aprendi que eu não preciso saber de tudo, que a onisciência não é um atributo que Deus me entregou, eu entrei no lugar onde Deus queria que eu entrasse. Ei, agora é o momento de você focar no seu casamento. Então, eu vou aprender como lidar com meu marido. Então, eu vou aprender a ser uma auxiliadora ideal a ele. Ei, agora o momento é você focar no seu filho adolescente. Então, agora eu vou deixar de lado um pouco, vou diminuir a atenção do meu marido e vou focar no meu filho. Saiba os momentos que você tem que buscar e foque nele. Para de ficar olhando para todas as coisas e escolha uma só. Hoje a gente está recebendo uma enxurrada de informações nas redes sociais e a gente começa a comprar livro de um monte de autores, a gente começa a fazer um monte de cursos, a gente começa a focar, investir em várias coisas, mas no que realmente importa,
a gente não está dando atenção. Não queira saber de algo que não está alinhado ao foco que você tem que ter hoje. Se o foco que você tem que ter hoje é cuidar da sua família, cuide da sua família. Eu conheço bonitas que abriram mão da vida profissional porque Deus colocou no coração delas e elas sentiram paz quando elas abriram mão momentaneamente do profissional para poder focar na família, na casa, no cuidado da casa. Isso aconteceu uma vez comigo. Eu estava trabalhando fora, eu trabalhava no RH de uma empresa, estava responsável por uma unidade aqui em Vila Velha e meu filho estava sendo cuidado por uma babá. Até que um dia eu comecei a perceber que ele não calçava o chinelo se não passasse lenço umedecido no pé. E, gente, isso é exagero. Mas a mulher que cuidava dele tinha esse hábito, ela tinha uma espécie de toque. E aí ela limpava extremamente ele. Para você ter noção, ela limpava ele com lenço umedecido e depois dava banho. Uns exageros que meu filho estava começando a ficar com a imunidade baixa, porque algumas coisas geram imunidade nas crianças, andar com o pé descalço gera uma imunidade nas crianças. Ele estava perdendo algumas sensibilidades, que é importante para o desenvolvimento cognitivo dele, ele não estava tendo. E aí eu falei, opa, ela não é a mãe, eu sou a mãe. Conversei com o Léo, vou ter que sair daqui, porque está acontecendo isso com ele, a gente precisa ponderar. Vocês estão entendendo? Não tenha medo de estar perdendo algo, porque se Deus colocou este caminho, é sempre o melhor. Obedecer a Jesus, obedecer o comando de Deus para a nossa vida, nunca vai dar ruim. E aí eu me lembro quando Jesus, ele chega para uma bonita chamada Marta e fala justamente para ela, olha o que Jesus respondeu para Marta, que ela estava revoltada, que Maria estava focada ali em entender o que Jesus queria para ela e aprender sobre Jesus. E Marta se revolta. Por quê? Porque ela estava ocupada. E olha o que Jesus respondeu para ela, Marta, Marta, anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. No entanto, uma é necessário. Uma coisa só. Então, não precisa estar sabendo de tudo. Saiba do que você precisa saber e foque nisso e desenvolva. Agora eu vou para o último inimigo, para a gente encerrar por conta da hora. O 7º inimigo é sutil. Eu vou dizer e você vai falar assim, não, isso daí não é comigo não. Preste atenção. É o inimigo do vício. Aí você vai falar assim, não tenho vícios. Graças a Deus, eu estou livre dos vícios, tá mesmo? Vício, ele entra na nossa vida como com o poder de ditar o que você faz e o que você não faz. Ele domina a sua mente. Ele domina o seu comportamento. Veja, toda vez que você diz assim, ai, nossa, caí, nossa, foi mais forte do que eu, é um indício de um vício. E o vício, ele pode ser um vício não de uma toxina, não de uma substância entorpecente, não do álcool ou de pornografia, mas pode ser o vício do cuidado com o marido, o vício do cuidado excessivo do filho. Não, se o meu filho... Deixa eu ver como é que vai ficar como é que o meu filho vai fazer, e aí eu vou... Como assim? Como assim? Não, deixa eu ver se eu vou ter dinheiro para eu ver se eu vou ter um filho. Peraí, o dinheiro... Deixa eu ver como é que eu vou lidar com o trabalho, porque eu não consigo ficar sem trabalhar. Como assim? Não consegue ficar sem trabalhar? Não, porque eu não consigo ficar sem ver a minha novela. Não, porque eu não consigo ficar sem ir à igreja. Não estou dizendo que ir à igreja é uma coisa ruim, é um vício bom, é um hábito legal. Mas tem gente que está tão viciado em ir à igreja, mas não tem um relacionamento com Deus. Isso é um problema. Tem pessoas que estão viciadas no ativismo eclesiástico, que não conseguem desenvolver uma vida devocional. Tem pessoas que estão viciadas em agradar os outros,
que não conseguem desenvolver uma boa administração na sua casa. Eu estou aqui para te mostrar que esses inimigos sutis estão atrapalhando a boa gestão da sua casa. Mas o Senhor confiou a casa a você. A esposa, querido, que está casada com você, ela é sua responsabilidade, mais do que o seu emprego. A saúde emocional dela, os interesses dela, os filhos, bonita, que o Senhor confiou na sua mão, são mais importantes do que a pilha de roupas que você tem para passar. E às vezes você está mais focada numa administração de competências que você pode delegar do que você cuidar do emocional dos seus filhos. Então, veja, existem os vícios, existem o medo de você perder alguma informação, alguma coisa passar batido, então você fica antenada. Existe o inimigo de ficar olhando a grama do vizinho, existe o inimigo de estar sempre disponível para os outros, e aí você diz sim para todo mundo e você não faz o que você precisa fazer. Existe o inimigo da culpa e da autocrítica. Existe também diante de você o inimigo das pessoas tóxicas que ficam minando e você compartilha com todo mundo e aí elas acabam minando a visão que Deus tinha para você. Existe o inimigo do controle da vida do outro e aí você está tão focado em fazer pelo outro e controlar o outro e ditar a regra do outro e você não faz aquilo que você precisava fazer. A administração da sua casa, o Senhor confiou a você. Então, tudo que te vier à mão, faça conforme as suas forças, faça para a glória de Deus. E para isso, você precisa buscar no Senhor coragem e ousadia para poder se libertar dessas questões. Para terminar aqui, eu quero trazer para você 3 coisas interessantes a respeito do vício. E é fácil da gente identificar. Nossa, como é que eu sei que eu estou presa em algum vício, Van? Eu não estou conseguindo enxergar eu em algum vício. Primeira coisa, o vício, ele coloca em você um desejo de prazer. Você busca um prazer quando você entra num vício. E olha, receber elogios, receber um olhar de admiração, isso traz prazer. E às vezes a gente entra no vício do agrado a todos, no vício de ser sempre bem-sucedida, que você acaba caindo nesse ciclo que te domina. Um outro ponto que pode ser um indicativo do vício é a punição. Eu faço isso porque eu tenho que pagar o preço do erro que eu cometi. Ei, você não tem mais culpa. Você está perdoada em nome de Jesus. Agora tem um último, que é o mais importante, na minha opinião, que pode estar sendo um indicativo de que você está caindo num vício. O vazio. Eu faço isso para me sentir preenchida. Eu faço isso para me sentir importante. Eu faço isso para me sentir querida. Preenchendo um espaço na sua alma, nas suas emoções, que só uma pessoa pode preencher, que é a pessoa de Jesus. Por isso que Virtuosos Modo On está aqui na Rede 316, para te mostrar, mais uma vez, Jesus é o caminho que vai te ajudar a se libertar dos vícios e todos esses inimigos que estão impedindo a boa administração na sua casa. O primeiro ministério que o Senhor te confiou foi a sua família. Então, seja zelosa, seja dedicada, seja disciplinada, se blinde desses inimigos. Hoje o Senhor está abrindo os seus olhos para eles. Seja bem-aventurada, seja forte e corajosa. Obedeça tudo quanto na lei da nossa lei de fé e prática está escrito e você vai ser bem-sucedida. Meu desejo sincero é que você tenha compreendido de maneira a isso na sua vida e fazer isso enraizar o desejo. É sobre isso. Pronto, pastor. Muito acabei. bem, são 10 horas, melhor, são 11 horas e 11 minutos, né? Tudo igual aqui no meu digital, 11h11 em Brasília. Estamos ao vivo com minha amiga Van Gomes,
diretamente lá de Vila Velha, com mais um Virtuosas Modo On. Hoje, falando aí dos inimigos da administração doméstica. E a gente está vendo aqui várias pessoas participando aqui do nosso chat, né? Aí eu vi a Van falando ainda há pouco sobre a questão de você dar um like lá, né, e tal, até porque tem muita gente conectada aqui com a gente, né? E a gente está vendo aqui, ó, cadê? Deixa eu ver aqui quantas pessoas nós temos aqui. Tem 47 likes, né? Eu acho que tá quase... Batemos 47 pessoas assistindo e 47 likes. Olha, coração para vocês, gratidão, obrigada mesmo. Show de bola. Então tá aí, ó, 11 horas e 12 minutinhos. Ô Van, eu estava vendo aqui, tem aqui alguns comentários, né? E dentre eles, as pessoas falando, você falou, né, sobre a questão do vício, né, e tal. E o vício é exatamente isso, né? O vício ele te coloca meio que numa zona de conforto. Você está ali te dando prazer, né? E tudo que te dá prazer, você tem que estar com muito pé atrás, porque às vezes o excesso desse prazer pode te trazer prejuízos, né? E acabar te levando à morte, né? Então a gente tem que se posicionar muitas vezes. E o nosso cérebro adora, né? Pelo nosso cérebro nós estaríamos como? Deitado, em berço esplêndido, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, né? E não, só que você precisa se movimentar, você precisa tomar água, né? Você precisa fazer um monte de coisa aí que às vezes pela nossa morosidade, preguiça mesmo, né? Lá no Pará conhece como preguiça mesmo. Às vezes você não quer cumprir porque quer ficar ali na zona de conforto. Isso de fato é muito perigoso, né? Mas vamos lá. Então hoje... Vamos dar uma lidinha. Oi? Vamos dar uma lidinha aqui no chat? Isso. Tem muita coisa legal aqui, o pessoal está falando bastante. Vou dar uma voltar lá embaixo, tá, gente? Calma aí que eu vou voltar, olha. A Simone escreveu aqui, ó, estamos conectados aqui, Van, Saquarema está conectadíssima todo dia e, por sinal, amanheceu linda e ensolarada, legal. Ó, daqui a pouco eu tô chegando aí, hein? A Cristiana aqui, a Bíblia em Quadrinhos, Uriel também passou por aqui. Bíblia em Quadrinhos, Cristiana Paulo escreveu, graça e paz, amados irmãos da Rede 316, Família Missionária Pastor Elber Van. Louvado seja Deus pela saúde física, pela sua saúde física, emocional e espiritual. A Cláudia citou Neemias, isso aí, Claudinha, eu falei na hora. A Marilúcia Azevedo perguntou qual foi o título e o autor do livro. É o livro que eu li, falando sobre... Peraí que eu vou dizer para você agora, querida. O livro é Codependência Nunca Mais, de Melody Beatty, eu não sei falar o sobrenome dela, mas se você escrever Codependência Nunca Mais, Melody, você vai ter, tem vários, inclusive tem outro que é Para Além da Codependência, também escrito por ela, tá bom? Muito legal esse livro, tá? Deixa eu ver aqui. Van, essa palavra é maravilhosa, a Lauriette. Van, essa palavra é maravilhosa, o Espírito Santo está te usando. Obrigada, amada do Senhor. Amém, querida. Cláudia, palavra poderosa e muito de Deus para a minha vida hoje. Amém. Hoje eu tive que diminuir o diálogo com algumas pessoas e me sentia culpada, mas com essa palavra eu entendo que é necessário. Glória a Deus por esse discernimento, querida. Romilda, maravilhoso esse assunto, amém. Rede Web Rádio Cristãs Amigas, já colocando joinha aqui. Obrigada, Romilda, divulgando sim esse vídeo. Também retransmitindo na Zeno Mídia o programa. Obrigada, legal. Um forte abraço, Van. Pastor Welber também. Tatiane Guimarães, oi, bonita. Deus abençoe a todos vocês, bora compartilhar e curtir. Amém. Marta Duarte, assistindo vocês aqui com meus netos Liz e Estevão. Beijo, Liz, beijo, Estevão. Um abraço a todos. A Tati e a Romilda me mandaram aqui o Salmo 128. Obrigada. Maria Carmelita Reis, Van, eu estou aprendendo muito com você. Legal. A Luziette, é muito bom ouvir notícias seguras e fontes seguras.
Então, a Bíblia é segura. Com certeza, ela é a principal. Bíblia em quadrinhos, vício traz conforto para o cérebro. É isso aí, né, pastor Welber estava falando. Ou seja, devemos nós mandar no cérebro. Procurar sempre sair da zona de conforto, isso nos leva à morte, inclusive espiritual. Exatamente o que o pastor Welber também estava citando aqui. Que bênção essa manhã. Obrigada, Van, que eu continue capacitando. Amém. Simônia, louva a Deus por sua vida, Van. Gratidão por essa palavra vindo de Deus através da sua vida. Jesus te fortaleça, te sustente, dando vida longa e saúde. Amém. És verdadeiramente uma bênção nas nossas vidas. Simônia, queremos você aqui na nossa PIB em Bacaxá, Saquarema, para falar aos nossos corações. E pertinho da minha sogra. Se der, a gente passa por aí. Estamos aqui todos os dias. Juni, um beijo. Ufa! E aí, pastor, como é que tá o WhatsApp? Aqui também do mesmo jeito, viu? Bombando. A Vanusa Lopes está por aqui, mandou um áudio, inclusive. Deixa eu ver o que Bom dia, pastor Elber. Graça e paz. Bom dia, família 316. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero deixar meu versículo em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Graças a nosso Deus, porque fazemos parte da família do nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus possa estar habitando nossos corações, reinando a paz em nosso coração, que Deus possa transformar o coração desse povo, né, de coração duro. Estamos nesse mês festejo, onde todos procuram satisfazer os desejos carnais, mas que eles possam encontrar a verdadeira paz, que é o Senhor Jesus Cristo, né, e ter vida e vida em abundância que Deus tem para nós. Eles têm esse privilégio de conhecer as boas novas de salvação. Deus abençoe toda a Rede 316, essa rádio maravilhosa, abençoadora, em todos os confins da terra. Tenha um dia abençoado, cheio da graça de Deus. Um abraço em Cristo Jesus. Muito bem, essa é a Vanusa Lopes, plugada com a gente. A Tatiane também está aqui. Deixa eu ver, depois eu vou ouvir os áudios, Van, até para a gente ganhar um pouco de tempo. Daqui a pouco eu vou ouvir os áudios de todo mundo, mas olha só, a Nildea também passou por aqui, né, Nildea? A Luzia também está aqui, plugada com a gente, lá em Feira de Santana. A Keila também já passou por aqui, né, Keila? Ó, a Keila está aqui, tem alguém que está... Deixa eu ver aqui, ó, o Davi está de férias e está escutando a rádio comigo, é o que está dizendo aqui a minha amiga Keila. O Ivaldo Teles também está na área, mandou um áudio aqui para a gente, daqui a pouco eu vou ouvir, Ivaldo. O Moisés Aboiador mandou aqui Moisés Aboiador, ele é um poeta de literatura de cordel, ele é de Várzea da Palma, lá no norte de Minas, né? E ele de vez em quando manda pra gente aqui um poema de cordel, né, e tal. E aí ele tem um trabalho, rapaz, para escrever e manda para eu ler. Aí adivinha o que acontece? A intimidade que eu tenho, aí eu leio. Ele manda aqui, eu leio. Né? Então daqui a pouquinho a gente vai ler também. O Adilson Portela, estava sumido, Adilson. Tá plugado aqui também, dizendo bom dia, pastorzão. Tudo certo, hein? A Sara também está por aqui, né, Sara? A Sara, deixa eu ver, oi, Ivan, ela está dizendo, oi, bonita, estou vendo aqui o Virtuosas Modo On, no tópico 2, fala sobre pessoas tóxicas, sou casada e o meu esposo, estamos com alguns problemas, mas há um histórico na parte da minha família, de não apoiar às vezes, sinto um peso, queria saber como não compartilhar projetos, sendo que é o meu pai e o meu pastor e tal. A Sara está plugada com a gente, enfim, eu já acho que não era nem para ler o nome dela, mas já foi. Sara, manda mensagem para mim pelo direct, tá bom? Virtuosas.modoon. Vamos conversar, querida. Obrigado, querida. Deus abençoe. A Joelma também está por aqui, né, Joelma? Joelma, deixa eu ver, a Joelma está dizendo assim, olá, bom dia, hoje a palavra falou muito comigo, porque não quero que coloque... tá. Bom, depois aí eu mando para a Van também, aqui o recadinho da Joelma. Obrigado, Joelma, Deus abençoe a sua vida, querida. O Reginaldo também está na área, mandou um áudio aqui também, né, Reginaldo? Depois a gente vai ouvir. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Cristiana Trajano também está por aqui, né, Cristiana, da Igreja Batista Convenção em Juazeiro do Norte. Olha aí, ó, tá plugado
também, linkada aqui na rede. Claro que também está por aqui meu amigo Arcade, está na área. Ele falou: quero mandar um abraço, pastor Elber, a nossa Van Gomes. Parabéns pelo programa, Van. Aproveitando, quero dizer que você nos ensina que mesmo em meio à dificuldade, precisamos continuar imparáveis. Gratidão a Deus pela sua vida, Van. E, pastor Elber, o senhor sempre tem aquela voz fantástica que queria ver como é cantando. Precisa fazer um álbum musical ainda nesta vida. É o Luiz. Aí, já que tem muito cordelistas aí, aqui no Piauí tem um festival de violeiros com repente no cargo-chefe. Aí ele falou: festival este liderado pelo Pedro Mendes Ribeiro, locutor das antigas, da Rádio Pioneira de Teresina. Olha aí que legal. Muito bem, valeu, Arcade. Moisés Aboiador mandou aqui mais um outro recadinho. A Edneia Cordeiro também está aqui, está lá no Rio de Janeiro. Edneia Cordeiro mandou aqui, está no Rio de Janeiro e tal. Você é uma mulher de Deus, para transmitir palavras edificadoras para as mulheres da Rádio 316. Deus te abençoe sempre, querida. É o que ela está dizendo. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Suzana também já passou por aqui. Ela está dizendo: bom dia, graça e paz. Van, muito boa essas dicas. Isso me ajuda muito. Estamos aqui ligadinha. A Suzana, que está lá em Governador Jorge Teixeira, que fica... Sabe onde, Van? Duvido você acertar. Vamos lá. Tenta. Duas chances para você, vai. Governador Jorge Teixeira. Onde fica? Eu acho que... Não sei. Muito difícil. No Pará. Quase. Foi bem, foi quase. Mais uma chancha, vai, mais uma chancha. Sei lá, gente. Quase, você foi bem pertinho. Não sei. Não pede isso pra mim, não. Entra em crise. Rondônia, olha aí. Rondônia, governador. Que legal! Vai lá, minha amiga Suzana, plugada com a gente. Bom, por enquanto, essa galera aqui, viu, Van? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir os áudios aí que o povo tá mandando também. Aí daqui a pouquinho a gente vai ouvir até para poder ganhar um pouquinho mais de tempo. São 11h23. Mais alguma coisa aí, Van? Eu tenho uma dica. Uma dica que não é de casa, mas funciona e vai ajudar bastante a gente fugir desses inimigos. E hoje é uma dica de literatura. Eu tenho aqui um livrinho chamado A Celebração da Disciplina, O Caminho para o Crescimento Espiritual, de Richard Foster. Esse livro aqui ajudou muito a se manter focado no que precisa ser focado. Às vezes a gente não consegue desenvolver algumas habilidades porque a gente acha que não tem disciplina, e realmente não temos, a gente precisa desenvolver, a gente precisa treinar. E esse livrinho aqui eu queria deixar como indicação. A minha dica de hoje é uma dica literária. Procure aprender, procure livros de referência, indicações. Vou repetir o nome do livro: Celebração da Disciplina, O Caminho para o Crescimento Espiritual, de Richard Foster. Vou dar uma lidinha aqui rapidamente no sumário. Olha só. As disciplinas espirituais, porta de entrada para a liberdade. Aí tem as disciplinas interiores, a oração, o jejum e o estudo. Disciplinas exteriores, a simplicidade, a solitude, a submissão e o serviço. Disciplinas comunitárias, a confissão, a adoração, a orientação e a celebração. Gente, é um livro riquíssimo para te ajudar a ter uma vida disciplinada. Tudo começa na sua devoção. Busque em primeiro lugar o reinado de Deus na sua vida e todas as outras coisas vão se encaixar. Até a blindagem dentro das ciladas do inimigo para tentar te distrair daquilo que o Senhor pensou a seu respeito, elas vão cair quando você tiver uma vida disciplinada na devoção e no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria para te dar discernimento, viu, Suzana? É Suzana, eu acho, a menina, né? Para poder discernir o que falar, como falar, com quem falar. É o Espírito do Senhor que vai trazer esse discernimento. Então, vida disciplinada na devoção vai mudar e fazer toda a diferença na vida da gente. Essa é a minha dica de hoje. Muito bem. Inclusive, tem uma perguntinha aqui, Van. A pessoa está dizendo assim, como fazer quando você não é apoiada para participar de congresso, mesmo o esposo sendo crente? Muitas vezes sou
não posso participar de muitas coisas na igreja. Muitas vezes sou, foi isso, e assim, não posso participar de muitas coisas na igreja porque o maridão está impedindo. E aí, Ivan? Ela está te fazendo uma pergunta, então. Pois é. Primeiro passo, oração. Porque é no relacionamento com Jesus que ele vai te dizer como você deve agir em determinada situação. Lembra quando Deus chama Josué para conquistar a promessa, a terra prometida? Deus vai dando para cada fase da conquista uma estratégia específica. E a promessa de ser mais presente nos congressos, nas programações da igreja, Deus sabe o intento do seu coração, mas Deus tem estratégia para cada passo que você vai fazer. Então, primeira coisa, oração e buscar no Senhor qual é a estratégia. Segunda coisa, se lembrar que não é o seu discurso que vai te dar essa conquista, mas é o seu testemunho da sua submissão vontade de Deus com uma esposa que agrada primeiro ao coração do Senhor e então abençoa o seu casamento. Então, saber lidar com isso, saber falar com sabedoria, isso vai fazer muita diferença no seu relacionamento. Deus tem um propósito. Encontre a vontade de Deus nisso. Deus dá o discernimento e a sabedoria. Tá bom? Mas precisando conversar um pouquinho mais, virtuosas.modo on. E aí, a gente conversa lá na rede 316. Lá no Instagram. Muito bem. Estou pedindo para você repetir o nome do livro, mas, gente, essa live, esse programa aqui vai ficar gravado no YouTube, tá? Depois, inclusive, aconselho, né? Eu estou vendo aqui, ó, por exemplo, a Maria Joelma, ela falou assim, eu posso perder todos os programas, mas o da Van eu não perco por nada. Tenho aprendido muito com ela. Todo dia o Senhor fala comigo através dos ensinamentos dela. E hoje eu senti mais a presença do Senhor com essas explicações que ela está falando. Então, assim, ó, são bate-papos que vale muito a pena você ouvir de novo, né? Ou assistir de novo, né? Eu acho que vale a pena. E lá todas as informações, livros e tal, que a Van falou, vão estar por lá. Você pode, né, de novo, assistir e anotar. Inclusive, há coisas que você não deu, às vezes passou batido, né? E você não conseguiu assimilar e tal, né? Mas, assim, claro, Van, repete aí a dica aí que você passou, né? Já que a pessoa... O livro é porque vai aparecer invertido, depois eu vou pedir para o pessoal da edição tentar virar. É A Celebração da Disciplina, Richard Foster. Pronto, tá bom? Celebração da Disciplina. Celebração da Disciplina, de Richard Foster, a editora Vida. Pronto, maravilha, então tá aí. Ivan, tem um outro comentário aqui, a pessoa está dizendo assim, a palavra falou muito comigo, porque eu estava fazendo um plano de comprar um tecido e a pessoa que se diz minha amiga falou que era muito feio e que eu não comprasse. Eu senti que não era porque era feio. Essa palavra hoje abriu muito a minha mente e ao fechamento, Van, você vai gostar. Essa palavra falou muito em minha mente. O que a senhora tem a falar? A senhora acabou comigo. Meu branco cresceu agora aqui, meu branco cresceu agora. Querida, eu entendo, é o respeito, eu entendo, tudo bem. É o coque, né? Ela é o coque, porque hoje ela tá irmã do coque hoje aí, ó, tá vendo? Não, tô de coque nada, porque tá muito calor. Eu tô aqui diminuindo para não mostrar que a Priscila tá começando a ficar molhada o calor. Muito quente aqui hoje. Mas aqui, gosto não se discute, né? Gosto não se discute. E assim, é você que vai comprar. Às vezes é aquela cilada de querer agradar a todos. O tecido é para você. Você vai fazer para ela? Se você vai fazer para ela, o gosto tem que ser dela. Mas se é para você, tem que agradar você. A gente tende a fazer tudo, né? Criar um padrão para todo mundo. Eu, por exemplo, não gosto de estampado. E outros eu gosto de figuras geométricas. Eu não gosto de coisas circulares, prefiro as coisas com ângulos. Cada pessoa é de um jeito, vamos parar de querer normatizar, botar todos dentro de uma caixinha. Então, minha querida, o gosto é seu, o tecido é para você. Então, seja
quem Deus veio você ser e não queira ser o que o outro quer que você seja. Muito bem. Tem um áudio que chegou aqui pra gente agora também, Ivan, rapidinho. Bom, a pedido, na verdade, é o seguinte, eu cantei algumas vezes, né? Eu cantei. Claro que eu não sou um cantor profissional, claro, mas porque tem a minha voz de veludo, né, que eu gosto, então as pessoas ficam assim, né? Como será que seria o pastor Elber Costa cantando, né? Olha, é bacana, bom, eu vou cantar e você me julga, você pode me julgar. Essa paz que eu sinto em minha alma. Olha que voz, hein? Claro, e vai bem, temos que as mãos também. Essa paz, eu sinto em minha alma. É porque eu sinto, claro, aquele. Oh, meu Senhor, não, olha essa distância. Não, olha o seu amor, o que mais? Sensacional! Lulu, obrigado, um abraço. Gente, isso aí é o pastor Roberto Maranhão, né? O pastor Roberto Maranhão, e essa voz que está aí é do Elber Schigling, que eles chamam, né? Então. É genérica essa é genérica. O Luiz botou aqui, ó, para quem pediu o pastor Elber cantando, está aí com exclusividade, tá certo? Muito Manda pro Arcade isso, hein, Luiz? Tá vendo aí, o Arcade? Ô, Arcade, você tá ouvindo aí, né, irmão? O que você acha? Desejo cumprido, ai. O Ariel Coronel Van também passou por aqui, ele está dizendo bom dia, graças a Deus, estamos no em Campo Grande, sempre ligado com vocês, um dia abençoado para todos nós, em nome de Jesus, que nós sejamos, acho que é isso, Neemias na vida de alguém, é o que ele está dizendo. A Gláucia também está aqui, na verdade é a Glauciana, né? Ela é da Igreja Batista Central, lá em Guarujá, em São Paulo. Aí ela, Van, por favor, repete o nome do último livro. Eita, acho que ela anotou, quando ela mandou, você repetiu. O Arcade, quase acreditei que era o original, meu Deus. Ficou muito bom mesmo. Ficou muito bom. Meu Deus, ai. Tá certo. Van, é isso então. 11 horas e 33 minutinhos. Seguimos disciplinados, paramos por aqui. Amém. Seguimos disciplinados. Então, segunda-feira que vem, se Deus quiser, a partir das 10 horas da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Virtuosas Modo On, né? Inclusive, se você ainda não segue lá no Instagram, por favor, né? Corre lá e já procura Virtuosas Modo On. É Virtuosas _ Modo On, é isso? Ponto. É ponto, né? Virtuosas.modo On lá no Instagram. E para você já acompanhar a minha amiga Van Gomes, que, né, todos os dias está lá, sempre com muitas novidades. Eu acho que vale muito a pena. 11 horas e 34 minutos. Deus te abençoe. Ótima semana e até segunda, então? Até segunda, se Deus permitir. Você que precisa de ajuda aí, algumas meninas pediram aí informações sobre pessoas tóxicas, vamos conversar, manda um direct lá que a gente conversa. Quem já passou por lá mandando mensagem sabe que eu respondo mesmo, converso, vou dando as dicas, o que eu puder fazer ali no espaço eu faço. E segundou, bora agitar que a semana tá só começando com muitos milagres. Eu quero receber, Senhor, estou pronta. Amém. Muitos milagres, celeiros cheios, as comportas do céu se abrindo sobre nós, porque a semana tá só começando e bora agitar, bonita. Um beijo, até segunda-feira, se Deus permitir. Tchau, pastor Elber, tchau, bonita. Tchau, bonito. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.